Solos com pH abaixo de 6, ou seja, ácidos, tendem a apresentar problemas de deficiência nutricional e aumenta a toxicidade para muitas espécies vegetais. A correção do pH do solo pode ser feita adicionando-se substâncias que diminuem a acidez, como o calcário, mineral rico em CaCO3. O gráfico mostra como varia a disponibilidade de um elemento fitotóxico, o alumínio. O alumínio não faz muito bem não, tá? Para as plantinhas. Então ele pegou isso aqui. Você vê o seguinte, quando eu deixo em pHs mais ácidos, tem muito alumínio disponível, tá? No solo. Quando eu aumento o pH, isso decresce a níveis consideráveis. Os elementos metálicos em pH elevado tendem a formar hidróxidos. Essa informação aqui é importante. Hidróxido é um nome chique para base. A de amor. Qual a fórmula molecular da substância formada pelo alumínio devido ao aumento do pH do solo? Cara, substância formada devido ao aumento do pH do solo vai ser o quê? Ele falou que quando o pH aumenta para metais, eu tendo a formar hidróxidos. Então, meu amigo alumínio, freneticamente, vai tender aqui a reagir com os OH- que vão estar em excesso, porque se o meio está básico, está um pouco mais básico, eu tenho um pouco mais de OH- disponível. E isso vai formar para mim AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Como é que eu sei que é isso? NOx alumínio costuma ser fixo, né? Não ser no metal, mais 3. Então ele quer a forma molecular. Isso aqui é a forma molecular, que na verdade não é forma molecular, né? Até um pouco estranho. É fórmula mínima, porque para composto iônico igual ao hidróxido de alumínio não falo que tem molécula, sacou? Mas enfim, deixa passar. Calcule a razão entre as concentrações de íons H+, no intervalo de pH registrado no gráfico. Mano, qual que é o intervalo registrado no gráfico? Vamos ver. Eu começo daqui, ó. Esse é o ponto inicial. Ó, pH 5. Esse é o ponto final. pH 7. Então o intervalo é de pH entre pH 5 e 7, tá? Então pH inicial é 5, pH final é 7. Pelo amor de Deus, P do pH é minúsculo, tá, gente? Não é maiúsculo, não. Então, qual é a razão de H+? Mano, o que quer dizer um pH 5? pH 5 quer dizer o seguinte, que a concentração de íons H+, ou H3 ou mais, vai ser igual a 10 elevado a menos 5 mol por litro. Estou fazendo aqui o log invertido, né? Para pH 7 a lógica é a mesma. A concentração de H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 7. Lembra o seguinte, a concentração de íons H+, diquinha, é igual a 10 elevado a menos o pH. Sempre. Então, beleza. O que eu falo? Que era a razão. Cara, se a razão dos íons no intervalo, eu costumo fazer sempre o final menos o inicial, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, final menos o inicial. O final sobre inicial vai ser o seguinte. A concentração de H+, final, sobre a concentração de H+, inicial. Isso aqui vai dar 10 a menos 7 sobre 10 a menos 5. Que é quanto? Cara, o menos 5 passa mais 5, dá 10 a menos 2, que pode ser chamado de 0,01. Essa é a razão que existe entre as concentrações de íons H+, no pH final, que é 7, em relação ao pH inicial, que é 5. Beleza? Então é menor, é 100 vezes menor essa relação. Ou podia deixar 1 sobre 100 também, tá? Que é até legal para mostrar essa relação em termos de fração. Muito bom, muito bom. Então olha só. Feito isso aqui, o que eu vou fazer agora então? Isso foi letra A, tá? Envolveu um pouquinho de inorgânica e um pouquinho de pH. Na B, hidrólise salina. Equacione a reação de hidrólise do CaCO3. Mano dello cielo. Como é que eu faço hidrólise de um sal?
Mano, eu costumo falar uma frase para vocês lembrarem disso. Até me ajeitar aqui, que essa frase é forte. Quem que sofre hidrólise? Os ácidos, os íons fortes ou os íons fracos? Tem um meme antigo que eu uso como referência, tá? Hidrólise é para os fracos. Os fortes não sofrem hidrólise. Vou passar. Tô acabando a live. Tá. Em casa tem disso, né? Qual que é o jeito que eu falo, pessoal? Hidrólise é para os fracos. Os fortes não sofrem hidrólise. Então, se eu tenho aqui o íon fraco, eu vou ter que fazer essa parada. Eu tenho o CaCO3. O CaCO3 é um sal que ele vem do cálcio, do carbonato. Como é que eu descubro quem que foi o ácido e base que originou ele? Só você pegar esses dois íons aqui, ó, cálcio 2+, e CO3 2-, e colocar o íon paralelo aqui, ó. No Ca você bota OH-, e no H você bota o H+. Beleza? Você achar quem foi o ácido e a base que originou ele. E aí você vai ver o seguinte: base de cálcio é uma base forte. Base de metal alcalino, família 1. E base de cálcio, baristrôncio é forte. Ácido carbônico é um ácido fraquérrimo, ele é até instável de tão fraco. Tá? Então, quem que é o íon que vai sofrer hidrólise aí? É o carbonato. Então, se ele quer que você escreva a hidrólise desse cara aqui, eu vou pegar o carbonato, que é o íon fraco, CO3 2-, e vou botar em água. Na verdade, se ele é um íon fraco, ele quer voltar a ser o ácido de origem, tá? Então, quando eu botar em água, se esse cara é o cara negativo aqui, ele vai formar o quê? Ele vai pegar o positivo da água, que é o H, vai formar HCO3- e liberar íon H+. E aí muita coisa fica clara agora, né? Nessa hidrólise aí. Pelo seguinte, se eu liberei íon H+, eu vou explicar o quê? Porque ele vai diminuir a acidez do solo, né? Porque, ó, desculpa, fiz errado, gente. O H-, né? Foi mal. Se eu peguei o OH+, tem que formar o H-. Eu tô com a 6 na cabeça. Então, ó, porque se ele pegou, só checar a carga, tem duas cargas negativas antes e duas depois. Se esse CO3 vai pegar o H+ da água, vai sobrar o H-. Isso aqui é o íon que deixa o meio básico. Então, por que eu uso o CaCO3 para poder basificar o solo? Porque ele vai, na hidrólise do íon fraco, liberar OH-. Essa é a reação de hidrólise que me interessa, já que o cálcio não sofre hidrólise. O cálcio fica disponível numa boa. Tranquilinho?